Você sabia que o Senhor Jesus previu não só o coronavírus, mas também sobre o terremoto, dengue? Veja uma das suas últimas profecias a respeito do fim dos tempos. Em Lucas 21:11 está escrito: E haverá em vários lugares grandes terremotos e fomes e pestilências, e haverá também coisas espantosas e grandes no céu. Viu só como essa profecia de Jesus está se cumprindo? Mas você talvez pense que essas tragédias sempre aconteceram na humanidade. Sim, é verdade. Mas se nós formos analisar, a última década, ela tem aumentado cada vez mais, principalmente em relação às pestes. É lógico que antigamente a quantidade de vítimas era muito maior, pois a medicina não era avançada, as pessoas não tinham noções de higiene, o mundo não era globalizado como hoje. Além disso, as pessoas não recebiam notícias de última hora sobre tudo o que acontece no mundo e com isso ter a responsabilidade de se prevenir e se preparar para uma catástrofe. Vamos ver as pestes que atingiram o planeta nas últimas décadas. O Ebola. O primeiro surto dessa doença ocorreu em 1970, no meio da década de 90, depois em 2000 e 2001. Sempre na África. Segundo a Organização Mundial de Saúde, mais de 1.800 pessoas foram contaminadas, cerca de 1.200 morreram. SARS. Esse vírus é muito parecido com o coronavírus, uma epidemia de síndrome respiratória aguda e grave. Entre novembro de 2002, quando os primeiros casos foram descobertos na China, entre 2003, a doença afetou mais de 8.400 pessoas, causando mais de 900 mortes. Gripe aviária. Causada pelo vírus influenza do tipo H1N1, a gripe aviária gera os mesmos sintomas de uma gripe comum, porém mais intensos, segundo a Organização Mundial de Saúde. Entre 2005 e 2011 foram registrados 555 casos dessa gripe no mundo, com 324 mortes. Gripe suína. Essa doença teve seus primeiros casos registrados em 2009 e também foi considerado uma pandemia, ou seja, houve casos simultâneos de pessoas infectadas em todo o mundo. Zika vírus. Surgiu entre 2014 e 2016, matando milhares de pessoas, e também a dengue, que vem crescendo drasticamente ao redor do mundo. Por isso devemos olhar para a profecia de Jesus e entendermos o tempo que estamos vivendo, pois todas essas tragédias são sinais claros da volta dele. E devemos estar preparados, é claro, que ficamos tristes e preocupados com o que pode acontecer, pois a Bíblia diz que toda a criação geme e sofre dores de parto na medida em que o tempo do fim vai se aproximando. Cremos que desde que o pecado entrou no mundo, está cheio de maldição, e por isso devemos colocar a nossa fé em Jesus Cristo, que venceu todas as coisas e nos garantiu uma morada no céu. Sabemos também que esse momento que estamos vivendo é apenas o início das dores, que infelizmente as coisas tendem a piorar, pois as pessoas não querem buscar a Deus e retirar das suas vidas o pior vírus que existe, o pecado. Quando nos arrependemos e abandonamos aquilo que desagrada a Deus, Ele nos abençoa e nos livra de todo mal. Veja a promessa do Senhor para nós. Em 2 Crônicas 7, 13 e 14 vai dizer: Se eu fechar os céus e não houver chuva, se eu ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então dos céus eu ouvirei e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Isso mostra que a oração e o arrependimento são extremamente importantes durante esses dias difíceis, mas também não podemos deixar de tomar
precauções em relação ao coronavírus. Eu sei que muitos têm ignorado as recomendações de evitar locais aglomerados de pessoas, lavar as mãos frequentemente. Eles dizem que no Salmos 91 está escrito que Deus nos protegerá das pragas, inclusive do coronavírus, mas devemos também lembrar que o próprio Satanás usou deste salmo para tentar enganar Jesus durante a tentação no deserto. A Bíblia diz que o diabo levou Jesus até a parte mais alta do templo e mandou com que ele se jogasse de lá, já que no Salmos 91, Deus prometeu que enviaria anjos para proteger seus filhos. E veja qual foi a resposta de Jesus. Então o diabo o transportou à cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo e disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, e tornar-te-ão nas tuas mãos para que não tropece com teu pé em pedra. Disse-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás ao Senhor teu Deus. Por isso devemos fazer como Jesus e não tentar a Deus ao achar que não devemos fazer a nossa parte. Mesmo com essa promessa de proteção, é possível sim que os cristãos sejam infectados por qualquer vírus ou doença, pois somos seres humanos e ainda sofremos as aflições deste mundo. Por isso, não tentar a Deus, nesse caso, significa ser prudente, isso é, seguir as orientações médicas e do governo para evitarmos a contaminação da doença. Afinal de contas, a Bíblia diz que os governantes são ministros de Deus para o nosso bem, ou pelo menos é o que todos deveriam ser. A fé não nos livra de todos os males, mas nos ajuda a superar todas as dificuldades. Por isso, não use sua fé como desculpas para agir com irresponsabilidade e ignorar os riscos que o vírus pode trazer para você e sua família. Por isso, não se arrisque a dizer que você tem fé e que nada vai acontecer com você. Isso não é fé, é arrogância, é colocar Deus à prova. Não é fé, é arrogância. Eu particularmente acredito que essa tempestade logo vai passar e nós viveremos dias mais tranquilos. Porém, é muito importante lembrar que não podemos deixar de vigiar em momento algum, pois a vinda de Jesus está muito próxima. Veja o que ele mesmo diz em Mateus 24. Em Mateus 24, do 37 ao 43 diz: e como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Estando duas moendo no moinho, será levada uma e deixada a outra. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Amém, irmãos? Receba essa palavra, fica na torre da vigilância. E se você gostou, curte, comenta, compartilha esse vídeo e deixa aqui nos comentários sobre o que você tem dúvida a respeito da Bíblia, sobre o que você gostaria de ver aqui no canal, que será uma alegria fazer um estudo e trazer esse vídeo aqui para você. Não se esquece também de deixar o seu like e se inscrever aqui no canal se você ainda não é inscrito, e assim me ajudar a evangelizar mais pessoas. Tchau, tchau.